Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Eu sou o pastor Maicon Renner e nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Se você ainda não viu nossas aulas, dê uma olhadinha aqui no canal e procure os nossos vídeos anteriores sobre o Sermão da Montanha. Qualquer dúvida você pode escrever para esse e-mail ou deixar seu comentário aqui abaixo do vídeo. Nossa aula de hoje tem como título Por Amor, Não por Vanglória. O nosso texto base de hoje está lá em Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e os versículos do 16 ao 18. Então pegue o seu caderno, sua Bíblia, caneta e acompanhe as nossas anotações e observações sobre o texto. E o texto diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Esse é o nosso texto base de hoje. Se você tiver prestado atenção, nós pulamos alguns versículos, mais especificamente os versículos do 7 ao 15. Porque esse texto ele é um parêntese de Jesus quando Jesus ele ensina a orar. Então a gente separou esse texto para analisar no momento posterior somente esse texto. E no versículo 1 do capítulo 6, nós encontramos aqui o princípio mais geral de Jesus Cristo a respeito da vida devocional cristã, que é a respeito de do que nós fazemos na nossa prática religiosa e daquilo que nós fazemos para Deus. Então Jesus diz: tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça. Então, ele usa essa expressão aí, obras de justiça, e é bom que a gente compreenda bem o que essa expressão ela significa. Lá em 1 João, capítulo 2, 29, diz o seguinte: vocês sabem que ele é justo. Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Salmo 106:3 também diz o seguinte: como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Essa expressão aí, obras de justiça, ela está relacionada também a esses dois textos. Está relacionado a uma questão também de prática. Quando a expressão aparece,
está relacionado àquele que pratica alguma coisa. Veja que a palavra obras em si também está relacionada à ação, né? Ao ato de fazer alguma coisa. Então, obras de justiça significa toda aquela obra, né? Tudo aquilo que o cristão faz na sua vida devocional com Deus, no seu relacionamento com Deus. E para o judeu, o seu relacionamento com Deus tinha 3 atividades específicas, que é a caridade, é o ato de dar esmolas ou ofertas a alguém, a oração e o jejum. Então Jesus vai falar daqueles que praticam essas obras diante dos outros, com uma intenção, né? Tem aqui o para. O objetivo é ser visto pelos outros. Se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai. Então veja que o que Jesus fala sobre aquelas pessoas que praticam a sua vida cristã para ser vista pelas outras pessoas, para que elas apareçam e não Deus. Se for assim, o tipo de pessoa que age assim não terá recompensa nenhuma da parte de Deus. Então Jesus ele vai dar alguns exemplos que são baseados especificamente nessas 3 atividades da vida judaica religiosa. Jesus vai falar sobre a caridade, sobre a oração e sobre o jejum. Então ele inicia aqui, portanto, né, fazendo a ligação entre os 2 textos. E ele vai organizar o seu exemplo, sua ilustração, em 5 pontos importantes. Primeiro, ele vai falar sobre qual é a situação. Segundo, sobre a instrução ou alerta negativo. Terceiro, sobre o tipo de recompensa que as pessoas recebem. Quarto, a instrução positiva, o que é que deve ser feito para corrigir. E quinto, a recompensa que recebem da parte de Deus. Então, primeiro Jesus vai falar sobre a esmola. Como é que deve ser a prática cristã ao dar esmolas? Então ele vai dizer, a advertência negativa é: não anuncie isso com trombetas para ser honrado pelos outros, né? Jesus vai dizer. E aqui ele fala sobre aquelas pessoas que dão esmolas para receberem algum tipo de glória, para serem honrados por outras pessoas. Então Jesus alerta, o tipo de pessoa que faz isso já recebeu sua plena recompensa. Ou seja, quem faz uma obra de caridade para ser visto por outras pessoas, isso é tudo que receberá da parte de Deus, né? Não receberá mais nenhuma recompensa da parte de Deus. Se ele quer ser visto é a única coisa que ele vai conseguir. Então Jesus vai dizer, então quando você der esmola, né, faça o contrário. A instrução positiva é que a sua mão esquerda não veja o que faz a direita, né? Então esconda, né, se for preciso, se for para que outras pessoas vejam, então faça escondido, né? Não dê esmola de modo que ninguém veja, para que você não seja honrado por isso. Mas você reterá a recompensa, né, que não é dos homens, mas é da parte de Deus. Deus, que vê todas as coisas, inclusive as que acontecem em segredo, recompensará aquele que dá uma esmola em segredo. O outro exemplo é, quando orarem, né, não sejam como os hipócritas. Então a instrução, o alerta negativo, né? Porque os hipócritas é aquele que finge alguma coisa que não é, finge ser algo que ele não é, e na sua oração, né, muitas pessoas podem ser assim. O que é que Jesus vai falar sobre esse tipo de gente? Sobre os hipócritas do seu tempo. Eles oravam em pé nas sinagogas, nas esquinas, então parece que eles paravam no meio da rua e começavam a orar, e talvez orando alto, né, a fim de serem vistos e inclusive ouvidos pelos outros. Era assim que os hipócritas eles oravam. E Jesus disse, não sejam assim.
E se eles querem isso, eles receberam sua plena recompensa. Se eles querem serem reconhecidos, essa é a única coisa que eles receberão. Mas, né, ao contrário disso, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em segredo, e Deus que está em segredo o verá. E você será recompensado. Então, se a sua oração é voltada para Deus em segredo, Deus recompensará você. A gente vê um exemplo muito claro disso lá em Lucas 18, do 11 ao 12. Vamos dar uma olhada nesse texto, que diz o seguinte: o fariseu em pé, né, veja como, né, Jesus falou anteriormente, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos. Ele orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Veja que ele separa ele mesmo, né? Ele não é daquilo que os outros homens são. E o que é que os outros homens são que ele não é? Eles são ladrões e ele não é ladrão. Eles são corruptos e ele não é corrupto. Eles são adúlteros e ele não é de forma alguma adúltero. Então ele faz questão de estabelecer essa diferença, né? Ele é bem melhor, talvez bem melhor do que os outros homens. Nem mesmo este publicano, né, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo. Então, veja que no texto, né, o autor ele se refere aliás, aqui o fariseu ele se refere às 3 atividades devocionais básicas da vida judaica. Ele orava, ele jejuava e ele dava o dízimo, ele dava ofertas, caridades, esmolas. E por isso ele se achava muito melhor do que os outros. Ele fazia questão de, na sua oração, né, deixar isso bem claro para Deus e para quem mais estivesse ouvindo. E Jesus vai falar sobre o jejum, então, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Veja, Jesus cita novamente aqui a atitude dos hipócritas, né? O jejum que era uma atividade mais pessoal, mais individual. O que eles faziam? Eles mudavam a aparência do rosto a fim de que, né, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Então, eles provavelmente colocavam uma aparência triste, né, andavam com os cabelos desgrenhados, né, roupa suja até, talvez, sei lá, para que as pessoas vissem: ó, essa pessoa está jejuando, ela está mais próximo de Deus, é uma pessoa santa e tudo mais. E Jesus diz mais uma vez: verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa, ou seja, a recompensa total, né? Então, se eles queriam ser vistos pelos homens, essa é o máximo que eles terão de recompensa. Eles não receberão nada mais a respeito disso. Então a orientação positiva é: quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça. Então, quando você for jejuar, você não precisa mostrar para todo mundo, mas tem uma boa aparência, né? Pintei o cabelo, né? Passe óleo aí, dar um trato no cabelo, lavar o rosto, né? Para que você tenha uma boa aparência e ninguém precise desconfiar que você está praticando algum jejum. E aí sim, você fazendo isso, né, Deus o recompensará porque ele sabe de todas as coisas. Então, qual é o princípio geral para nós hoje nesse texto? É que as práticas religiosas do discípulo não devem ser voltadas para a glória própria, mas para agradar a Deus. Então, ninguém deve orar, ninguém deve jejuar, ninguém deve dar uma esmola a alguém ou qualquer outra coisa na vida cristã com a intenção de ser visto, com a intenção de honra para si mesmo,
com a intenção de que as pessoas saibam o quanto você é bom ou o quanto você é generoso. De forma alguma. Toda a intenção deve ser para agradar a Deus. Ele é o alvo máximo das nossas vidas. Então vamos responder algumas questões práticas sobre o assunto. Primeiro, qual deve ser a motivação do discípulo ao praticar as obras religiosas? A motivação é a glória de Deus, é agradar a Deus. É que Deus que veja em secreto sabe de todas as coisas. A gente não deve ser como aquele tipo de pessoa que de repente fica em pé na igreja e ora alto e fala palavras que ninguém entende só para impressionar as pessoas. E aí, como Jesus já reforçou, né, se você quer impressionar alguém, essa é o máximo de recompensa que você vai ter. Você não receberá nada a mais da parte de Deus se você tenta impressionar as pessoas com a sua vida religiosa. Questão número 2. A partir do texto bíblico e da explicação que acabou de ler, como você entende as palavras do apóstolo em 1 João 3,18? Então abra sua Bíblia aí, confira o texto. Se você quiser dar uma pausa para pensar sobre essa questão, depois você volta ao vídeo. 1 João 3,18 diz o seguinte: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E como a gente consegue relacionar? João orienta que a nossa prática religiosa não deve ser apenas da boca para fora, mas de coração verdadeiramente e em ação. Então, se a gente dar uma esmola a alguém apenas com a intenção de ser visto, isso é da boca para fora. Nossa intenção pode nunca ser de ajudar. Se a gente ora apenas para impressionar as pessoas, então nossa intenção nunca vai ser falar, conversar com Deus, né? E isso é uma atitude que é da boca para fora. Então, quando praticarmos essas coisas, nós precisamos agir de forma de que o nosso coração realmente esteja envolvido com isso. E terceiro, como podemos relacionar o texto dessa lição com o texto de Mateus 5, do 13 ao 16? Mateus 5 diz que a orientação de Jesus é que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Mas agora no capítulo 6, nós vimos a orientação de Jesus é que os homens não vissem as nossas obras, que as nossas obras fossem feitas em segredo. Então, como é que nós podemos entender isso? Será que esse texto quer dizer que a gente não pode orar em público, ou não pode dar uma esmola em público, ou até a gente não pode jejuar com a igreja? De forma alguma. A relação é que a instrução de Jesus nesse texto do capítulo 6 é que se você for fazer com a intenção de ser visto por alguém, de ser honrado a você mesmo, de que você seja glorificado, então você não deve fazer, ou deve fazer escondido, né, para que isso não seja uma tentação para você. E é justamente isso que ensina o capítulo 5, né, mas com outras palavras. É que ao verem as nossas obras, os homens devem glorificar a Deus e não a nós mesmos. Então, se você é aquela pessoa que quando se levanta para orar na igreja, quer orar mais bonito que todo mundo, então nem levante, nem ore. Melhor você orar em casa, em seu segredo, e falar diretamente com Deus, só você e Deus. Isso não quer dizer também que a igreja não pode fazer um jejum em comunidade. Pode sim e deve muitas vezes fazer isso. Mas deve ser algo simples, natural, e de forma alguma deve trazer sobre a pessoa que faz o jejum alguma glória, porque toda glória é para Deus. Então essa é a relação, né, entre esses dois textos. Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, veja as nossas aulas anteriores. Pense em como você pode aplicar esse princípio na sua vida de forma prática, de forma que não você, mas Deus seja glorificado através daquilo que você faz.
Até a próxima aula. Deus o abençoe.